E o caso de Varginha? Ou algum avião. O que Então, temos? eu tenho uma dúvida, porque eu já vi o Sacani falar que pesquisou Varginha, né? Agora... Cara, o que você pesquisou de Varginha? Porque eu pesquisei. Vamos lá. Eu me dediquei agora. 27 anos, nesse caso fui lá, conversei com as pessoas, fui Eu nos não locais, falei com o militar. Eu não quero criar nenhuma contenda aqui. Então, mas eu quero saber, porque Sacani tem várias viagens a Varginha que não são ele não falou pra ninguém. Eu tenho informações que ele foi mais de 40 vezes pra Varginha fazer o que eu não sei. eu acho que foi comer pão de queijo. Exatamente. Foi atrás do pão de Fui queijo. lá no pãozinho de queijo, O cara. que você sabe do caso? O que você pesquisou? Cara, não, cara, eu conversei com muita gente também, entendeu? E, por exemplo, todas as pessoas que eu conversei, cara, todos, 100%, todos falaram, cara, isso aí nunca existiu aqui, entendeu? Todas, cara, entendeu? É mesmo? Mas quem Não, por exemplo? que você mas falou? e as luzes que vocês viram, que tal e que coisa? Cara, nunca vi, ninguém viu luz nenhuma, entendeu? O caso Varginha, o próprio Edson pode confirmar, ele é um caso muito controverso entre os ufólogos, né? Entre os próprios ufólogos. Assim, Existe existem uma- fatos reais e existem coisas que estão sob júdice, porque a gente não... As peças do quebra-cabeça, às vezes elas não casam. Entendi. Mas assim, que houve um fato, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Pelo depoimento dos militares, que eu conheci e conheço, por depoimento de testemunhas e por evidências dessas criaturas. Ou seja, tem filme, tem foto. Mas cadê o filme da criatura, Vai aparecer, cara. Eu duvido, Vai sabe por quê? aparecer. Eu levo lá no teu canal. Cara, se eu Não, conseguir. você não leva pra mim, Vou não. levar, vou levar. Você leva pro Jamie Foxx, porque o Jamie Foxx tá oferecendo $1 milhão de Mas eu reais. não quero Ah, é? dinheiro, cara. É verdade. Então, mas eu não quero dinheiro. Mas meu eu interesse... levo, então. Vamos levar eu e você, Paquito? Vamos rachar essa grana? Por favor. Porra, eu quero dinheiro. Até Eu o pessoal, quero a verdade Até o em pessoal vez do entender, dinheiro. né, Eu o que quero a gente verdade. tá- É verdade. Eu E dinheiro. o dinheiro. Então, mas são é bom três até meninas. contextualizar, até pra quem não, você aí que nunca ouviu falar no caso Varginha, nem sei o que você tá fazendo aqui. Exatamente, Vergonha de você, shame Numa on hora you. dessa, cara, numa hora dessa, eu não Ó, sei o que você tá se fazendo você é aqui. brasileiro e não sabe o que é o caso do ET de Varginha, Nossa. Você tá no em lugar... Minas Gerais, você tá no lugar errado, né? Varginha é uma belíssima cidade ali no sul de Minas. Em 1996 teve lá um acidente, né? Uma nave bateu lá num morro. Aí, pra mim já começa por aí, cara. Os caras diziam de asteroide, de raio cósmico, de neutrino, mas de montanha de Minas não consegue desviar. Então, mas a nave não bateu no morro, não. não bateu não? Não. Caiu mesmo? Não, foi abatida Foi Foi abatida? pelo NORAD. Na época nós tivemos essa informação, Será? certeza absoluta. Não, mas deixa eu terminar então contar a Não, então história. vamos lá. Teve essa Caiu. nave lá, tá. Não, Até então ela tinha caído. Tá. Vamos lá, não, ela caiu. não caiu, ela foi Não, abatida. beleza. Tudo bem, só pra contar a história. Esse cara aqui, ó, que é o Marcos Feres, não sei se você conhece, é um ex-controlador de voo. Ele contou que no dia 20 de janeiro chegou aquele avião C-17, foi para Campinas, Aí saiu um E de Black Hawk lá Campinas- de dentro. tinha 2 helicópteros já preparados da aeronáutica que levou os americanos para Varginha. Aí começou toda a operação lá, Entendi. entendeu? Então, mas continuando. Mas então. até então tinha caído, Tinha né? caído. Vamos fazer pelo lado popular. nos arredores? caiu. Na Cara, verdade, na cidade. ele foi abatido e foi baixando, foi baixando. E a parte de trás, ela estava variada, saiu uma fumaça Sei. branca e uns pedaços balançavam assim. E aí as criaturas foram pulando e se refugiaram numa mata no Jardim Andere e depois foram se espalhando por conta do Rio Verde ali. Tá. Aí Quantas se criaturas, você espalharam. sabe? Ó, só no pasto do vovozinho foram vistos 10 criaturas. Eu arrisco falar assim, ó, pelo menos 4 foram capturadas. Pelo menos 4. Mas eu acho que foi mais. E tem relato de que foram capturados, foram levados pra... PUC? Pra Unicamp. Pra Unicamp, aliás. algumas foram levadas para os hospitais de Varginha, para o Humanitas, para o Regional. Depois teve criatura que morreu, teve criatura que foi abatida, né, que foi morta mesmo. E aí depois fizeram um comboio levando 3 criaturas. Uma viva e uma morta foi pro Badam Palhares, lá na Unicamp. Ele falou sobre isso? Ele nega, né? Todo mundo nega tudo, né? Tá. Mas a gente sabe aí que aconteceu. Eu cheguei a falar com enfermeiras. Tem enfermeira que Sei. agora já faleceu. Mas eu tenho os relatórios todos. Então E foi que- pra ele, pra que quem mais? receberam
esses caixotes lá. Na verdade, os caminhões foram para SPSEX, que é aquele prédio cor-de-rosa que tem em Campinas. Você deve conhecer lá. Claro. E, inclusive, O quartel de Campinas é o rosa, quartel. viu, galera? inclusive lá a gente tá com uma testemunha, entendeu? Pode ser que role alguma coisa interessante, tá? Tá. Então aguarde aí os próximos vídeos aí que deve ter alguma coisa boa de lá. E aí o que eles fizeram? Trocaram os motoristas na SPSEX e aí levaram uma criatura viva e uma morta para a Unicamp. Entregaram para o Badan e aí a equipe da doutora Fátima que ficou cuidando da criatura viva. Tentaram fazer hemograma, tem uma série de coisas lá que a gente levantou. E ficou no IFCH e depois levaram para patologia avançada. Mas Eu tem algum tive nesse exame local. dessa criatura? Alguém tem algum exame dele? Tudo dela? foi levado depois embora pelos Estados Unidos, inclusive as máquinas de hemograma, as duas pifaram. Então eles mandaram vir, como era a máquina americana, eles mandaram vir duas novas. Quem que veio e pra cá? colocaram o mesmo número de série das antigas na. Quem que veio pra cá? Você sabe? Os americanos? É. Aí foi o pessoal da USAF, que fez toda essa. E tem provas que eles vieram mesmo. Tem Sim, fotos, sim. tem tudo. Sim. Tem inclusive o C-17, quando ele teve por aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma Tem a foto. foto do C-17 pousado lá em Viracopos. É, eu vi isso daí em algum lugar. Eu tenho essa foto. Na época, E- eu Quando a gente fala de Varginha, galera, é sempre bom lembrar que o Vilela, ele é parcial em toda essa discussão. Exatamente, eu tenho interesses. Interesses. Eu fiz a capa do primeiro jogo Isso. do Brasil aqui, que chamava O Incidente em Varginha. A capa é minha. Se você achar, Paquito, por acaso, coloque aí põe na tela. Vamos ver se tem a ver com a criatura. Eu Você baseou no me quê? baseei em relatos. Ah, eita Dos lá. chifres lá. Aí sim. Eu fui contratado, então eu não tenho envolvimento, eu não sou... Entendi. Não tive nenhum avistamento, não vi nada. Eu apenas fiz um retrato falado, basicamente. Retrato falado é bom. Retrato falado do que o criador me falou que as testemunhas tinham falado. Mas aí vamos continuar contando, pessoal. É. Então, uma das criaturas ficou lá naquele terreno lá, aonde as meninas estavam passando e viram, né? A criatura agachadinha lá e não sei o que virou um... Depois elas relataram isso aí, contaram, não sei o que, depois elas ficaram sumidas aí por um bom tempo, né? E reapareceram agora as meninas. Pelo menos a mais velha agora tá voltando. Elas falam tudo. sobre isso ainda ou a não? Kátia, a Liliane, a Valkyria ainda falam, elas reafirmam, né, que realmente viram. viram isso daí. Elas tiveram uma tentativa de suborno também, dinheiro, parte de para desmentirem Ah, é? esse fato, né, naquela época, mas não aceitaram. Se elas tivessem aceitado, não se falaria de caso Varginha, porque ele teria Olha lá, morrido. ó, a capa do jogo lá, olha lá. Eu que fiz aquele desenho lá. Todo esse design de capa, então, Tá como aí, ó. disse o Sacani, eu sou parcial no caso Totalmente. do Varginha. Coloca na minha cara aqui, ó. Eu acredito, eu torço pra ser verdade, porque eu posso ganhar dinheiro ainda Ó, com isso. é esse avião Pode aqui, sim. ó. Isso, Ó, é o C-17 rapaz, lá em Viracopos, né? Que o pessoal fala. Então é fato que veio esse... Veio. Ah, não, isso aí ninguém nega, Veio. cara. E o lance da Unicamp, temos alguma prova, Sacani, que teve por lá o ET? Nada, cara. Ou estão escondendo? Câmeras... Você vai lá, não tem ninguém. Lá você não vai achar nada. O que tinha lá, eles encaixotaram e levaram. No caso da doutora Mas aí que tá, Fátima... você sabe qual que é a história que tem, é que ele tá lá ainda. O quê? Não tá. Não Tem tá. uma história de que ele tá lá, escondido? Não, foi embora. E tem até um nome, Qual? Juca. Ah, para. Ah, É, ué. Colocaram o nome de Juca, Colocaram. mas ele estaria onde? Fica lá no Instituto de Química, não fica... guardadinho lá. Você acha que não? Que foi Não, embora? não, eu tenho Os certeza americanos que levaram. não. Os americanos levaram e teve uma das criaturas que nem chegou a passar pela Unicamp. Ela foi direto para uma base de Americana e depois eles levaram para Iperó, no interior de São Paulo, que é uma base de segurança máxima da Marinha. E estaria lá ainda ou não? Não, acredito que não. Tá. Deve ter levado já para outro lugar, porque quando a gente começou a divulgar esse negócio, aí o pessoal já vai lá e leva para algum outro lugar. Tanto é que a nossa área biológica, a área 51 biológica, era a Unicamp, agora não é mais. Agora, a tecnológica, que é São José dos Campos, continua sendo. Então, tudo que é com relação à nave, pedaço desses objetos, vai para São José dos Campos e de lá eles levam para a NASA. Entendi. Entendeu? E assim, eu não tô falando da boca pra fora não, tá?
Tem documentos que foram liberados agora, recentemente, da embaixada norte-americana, que falam a respeito justamente disso, né? Que passava por São... Aqui, achei. São José dos Campos. Vamos ver aqui, ó. Que interessante isso daqui, ó. São aerogramas da embaixada. Isso aqui liberado pela Lei de Liberdade de Informação. Ó, isso aqui Belém, mas deixa eu achar aqui. Ó, esse de Curitiba, ó. Curitiba, Rio de Janeiro. E olha o que ele fala aqui, ó. KINAI, né, que é um centro técnico lá de São José dos Campos. E que depois foi levado para... Aqui, ó. Aqui em cima tá São José dos Campos e depois tem a NASA. De São José dos Campos para a NASA. Aqui fala de alguns acordos, ó. Acordos com a Força Aérea Brasileira. Aqui, ó, Paquito. Mas aqui ele fala de fragmentos, né? Fragmentos. Mas aí fragmento a gente cai naquela mesma história que pode ser... Esse não é de Varginha. Esse aqui é um caso que aconteceu em 66. Ah, tá. Entendeu? Só para mostrar que a nossa área 51 tecnológica é São José dos Campos. Isso aí é São José dos Sempre Campos, foi, né? sempre Isso foi. aí, Ubatuba passou por lá também, entendeu? Então tem tudo isso, assim, comprovando que existe isso já há muito tempo. O pessoal... Ah, não, mas você diz que o acordo entre Brasil e Estados Unidos? Isso. Ah, não, mas isso aí eu acho que não é dúvida, não. Que existe então, mas tem gente que bota em dúvida, você acredita? É? Mas hoje a gente tem documentos que comprovam esse tipo de coisa. E não são documentos brasileiros, são documentos que estão sendo liberados nos Estados Unidos pelo FOI, a Lei de Liberdade de Informação, e que a gente vai descobrindo que realmente tem pelo em ovo. Entendi. Mas aí, porque eu estudei Varginha lá e tal, depois eu não fiquei muito desde então, eu nunca mais encostei com esse negócio, não, cara. Mas existe uma controvérsia, vamos dizer assim, uma treta entre os ufólogos com relação a Varginha, não existe? Treta, como que é? Tipo como? Não, uma assim? treta uma de linha ideia, de assim. ufólogo que... Tem uma linha de ufólogos mesmo que fala que não teve, e tal, e tem uma linha que leva... Não, como que é? O que aconteceu foi o seguinte, né? Tinha o grupo dos 7 investigadores naquela época, que era o Birajara Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, o Claudir Corvo, falecido, né? Eu, o Jamil Villanova, Eduardo Mondini, Oswaldo Mondini. E aí, depois se agregaram outras pessoas, né? Investigando e tudo mais. E o que aconteceu? Quando o Pacatini e o Birajara passaram pelo IPM, que era o Inquérito Policial Militar, que eles foram interrogados lá, e deu aquela confusão, porque o Pacatini tinha falado o nome dos militares que tinham participado dos comboios, da operação de captura, transporte e tal. Aí, dali pra frente, o Pacatini sumiu, não queria mais falar, agora que ele voltou, né, e tinha um acordo lá com os militares, ele me falou isso. E o Birajara Franco Rodrigues, que era o principal que defendia, né, enfaticamente, é só pegar os vídeos dele e assistir que você vai ver. Ele, de repente, mudou a postura e falou, não é bem assim, eu não tenho como provar que é extraterrestre, e aí... acabou escrevendo um livro depois, Desconstrução, ou Desconstruindo um Mito. Isso aí mesmo. Né? Ele escreveu isso. Isso aí. Então, mas eu vejo isso, aí é o Edson falando, Sim. que foi alguma coisa talvez pela pressão, porque cada interrogatório, segundo o Pacatini me falou, durou 4 horas. Eu tenho o IPM... a folhinha lá, redigida com o depoimento deles, aquilo ali é depoimento para 15 minutos, não para 4 horas. O que aconteceu em 3 horas e 45 minutos? Então, provavelmente a resposta da mudança de atitude de alguns pesquisadores esteja em alguma pressão, alguma coisa. O Pacatini me falou que eles não deixaram ele nem ir no banheiro. Imagina, ser 4 horas lá. Ô, Paquito, tem alguém fazendo perguntas sobre o caso de Varginha aí? Ó, tem alguns aqui. Então vamos lá. O Vando Jabiraca, ele perguntou aqui... Vando Jabiraca? Vando Jabiraca. Ele perguntou sobre os animais que morreram no zoológico de Varginha, se tem a ver com o caso. Aconteceu. Eu tenho os laudos do veterinário, né, que ele mandou para Belo Horizonte, para analisar qual que era a causa-morte. Mas deixa eu contar como é que aconteceu lá esse fato. Você chegou aí no zoológico? Cheguei.
Aí era a dona Terezinha. Você chegou a falar com a dona Terezinha, não? Terezinha Galo Clepf. Era uma velhinha, assim. É que você é envolvido até hoje. Eu larguei esse. Entendi. Larguei. Voltando lá, o que aconteceu no zoológico? A dona Terezinha Galo Clepf, ela estava participando de um aniversário. Porque, assim, tem algumas salas dentro do zoológico que naquela época eles alugavam para aniversário. Tá. E aí ela tava lá com o marido dela tal, e ela saiu para fumar um cigarrinho no quintalzinho ali. Nisso, ela pegou um banquinho, uma cadeirinha, sentou, tal, tá lá fumando cigarrinho, de repente ela olha, aí vê uma criatura com uma espécie de elmo, assim, dourado, aqueles olhos vermelhos, igual o que as meninas viram, agarrado assim na cerquinha. Agarrando na cerquinha. Aí ela ficou meio assim, né, tentando entender. Do ET de Varginha pra gente, por favor. Ela ficou tentando. Aí? Ela ficou. Tenho várias aqui. Tá. Ó, exatamente isso aqui, ó. Essa aqui é a dona Terezinha. Terezinha, eu vou tirar aqui, ó. Tá. Terezinha Galo Clepf. Certo. Ela, o marido dela. Aqui é a visão que ela teve. Aqui tá o Birajara na cerca, como se fosse a criatura. Né? Aqui tá o Claudeir com um desenho que a Terezinha fez na época. E aí o Jamil Villanova fez uma concepção artística do que ela teria visto. Tá. Né, essa criatura. E aí essa criatura tava lá, ela disse que o cigarro foi consumindo, que chegou até queimar, né? Quando ela foi entrevistada lá, tudo ela tava até com bolha, né? Na mão, devido ao nervoso. E aí ela ficou olhando aquela criatura, depois a criatura saiu, ela entrou rapidamente, chamou o marido, isso aqui era um político lá, vereador da cidade, e que é o esposo dela, o Marcos Clepf, e aí ela falou assim, vambora. Ele viu que ela estava meio apavorada. Ela foi quieta. Quando chegou em casa, aí ela contou o que tinha visto essa criatura. O que aconteceu? Nos dias subsequentes, alguns animais de hábitos alimentares diferentes começaram a aparecer mortos. Então tinha uma anta, uma ararinha azul, o veado catingueiro, começaram a aparecer mortos lá. E a doutora Leila Cabral, que era a diretora do zoológico, chamou o Marcos Mina, que era o veterinário lá de plantão, falou assim, vê aí o que está acontecendo, né? É alimentação, é água, e já tira as vísceras dos animais e manda para Belo Horizonte para a gente ver por que os animais estão morrendo. E coincidentemente, esses animais ficavam próximo aonde a dona Terezinha viu. O bicho, né? Quando chegou o resultado das análises, eles quase caíram para trás. Porque deu que os animais tinham morrido de nada. Ou seja, tinham sido intoxicados, um lado pelo menos deu intoxicação por substância cáustica desconhecida. Eles não conseguiram identificar o que tinha levado à morte esses animais. Ou não? Não, porque as lesões elas eram de baixo para cima. Não era como se você tivesse ingerido e aí começa a necrosar da garganta para baixo. Foi de baixo para cima. Como se fosse alguma coisa cutânea, que de repente você esbarrou em alguma substância e os animais absorveram aquilo e começaram a morrer. E, curiosamente, essas mortes dos animais, elas vão ao encontro da morte do Marco Elixerese, que tomou um arranhão e que pode ter sido infectado também pela pele ou pelo próprio ferida, né? O arranhão que ele tomou e rasgou a camisa, né? Depois ele veio a óbito. Dr. Cesário fala disso. Dr. Janine, que foi o legista, recentemente ele já está meio de idade, né? Já está aposentado e agora já está dando com a língua nos dentes, já falando tudo. Que foi uma bactéria forte mesmo, que isso é estranho e... Ele só não fala que é ET, mas só está faltando isso, entendeu? Só está faltando ele assumir esse tipo de coisa. Porque os médicos sabem que foi uma coisa realmente estranha, anômala. Agora, era ET ou era um animal com deformidade? Eu, particularmente, acredito que está relacionado aos OVNIs que apareciam lá. Então, pode ser um fenômeno ufológico. Mas eu não posso descartar também alguma outra possibilidade. Não posso. Como um animal, sei lá, com deformidade, pode ser alguma algum coisa animal desconhecida. Silvestre, entendeu? Que saiu do mato lá e infectou esses outros. Então, mas aí ou tem a algum nave, animal né? silvestre que encostou no cara, tomou um arranhão de um bicho lá com alguma coisa, você não sabe, entendeu? Você não cuida na hora, algum veneno, alguma coisa, o cara morre por questão de pouco tempo. A questão, assim, da gente... Por isso que eu acho que o Birajara deu uma fechada.
é que assim, não tem como você falar assim, olha, era ET, era o tripulante do OVNI. Porque você não tem esse fato da nave com os seres assim simultaneamente. Você tem as coisas separadas. Isso aí é bom para explicar pra galera, né? Porque você tem a galera na, vamos dizer assim, zona rural, né? Isso. Com avistamentos, tá, pessoal? De luzes. E antes do dia 20 já. Antes do dia 20 já estava ocorrendo. E outra coisa, você tem as criaturas que apareceram em determinados pontos. Isso aí que é uma questão aí que é forte em Varginha. Ao longo do Rio Verde ali. Teve um militar que escreveu pra gente, ele fez uma carta. Essa carta a gente mandou analisar. O que o cara escreveu, até para ver se é verdade, né? Porque hoje existem técnicas que você analisa o que o cara escreveu para saber se realmente tem fundamento ou se ele está inventando uma história. E o técnico, ele falou assim, ó, isso aqui é verdade. Então, ó, esse aqui ele fala de uma captura no Rio Verde. Em 22 de julho de 96 ele escreveu e uma das capturas foi no dia 4 de julho. Ou seja, naquela época, o caso aconteceu em janeiro. Em julho ainda tinha criatura solta lá na região. Um negócio incrível. E tudo ao longo do Rio Verde, o que nos faz crer que essa criatura ela estava adaptada à água. Tanto é que ele fala aí que tem um outro amigo dele que participou de outra patrulha e que tinha uma criatura peluda. Ele fala aqui, ó, era muito feio e vimos ele saindo da margem direita e correu para o mato. Devia ter 1,60 m de altura e era marrom escuro com olhos vermelhos e chifres. Desenhou legal, Vilela. Meu colega participou de outra patrulha no dia 4 de julho, disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. Espero que ajude, tal. Aí a gente até brincava na época que tinha o ET que não tinha pelo e tinha o Tony Ramos, né? Tinha né? ET peludo, todo né? peludo também. Então tinha essas duas criaturas naquela época lá, mas que aparentemente era da mesma linhagem, porque os olhos eram parecidos, os calombinhos na cabeça, né? Então, assim, foram muitas peças do quebra-cabeça que a gente foi coletando que nos deram a certeza que alguma coisa aconteceu e que todos os órgãos militares, Exército, Polícia Militar, Bombeiro, os próprios pessoal do Hospital Regional, Humanitas, Unicamp, estavam acobertando, né, e mentindo descaradamente, falando que não aconteceu nada.